Glória a Deus, irmãos. Eu tenho. Obrigado, hein? Você coca, mas é água. Eu tenho visto que nesses dias o diabo ele tem feito tudo para roubar o nosso tempo de oração, o nosso tempo de se entregar à oração em línguas. E eu tenho vivido algumas coisas que se você não discernir o que está acontecendo, você acaba deixando o tempo de você orar em outras línguas para depois. Só que o Senhor ele tem me ministrado também que tudo começa através do princípio da oração. Amém. Tudo começa. A sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua vida financeira, a sua vida profissional, seu casamento, seu lar, sua família, tudo que você quer que aconteça de Deus para a sua vida, em qualquer área da sua vida, vai começar a partir da oração. Então eu vejo que nesses dias que nós estamos vivendo, o diabo ele vai tentar fazer de tudo para abafar uma vida de oração, o fervor do crente. Ele vai tentar abafar a fé cristã. Ele vai tentar impedir você, tentar impedir eu, de nós continuarmos a nossa vida de oração. O que é a nossa vida de oração? É o nosso combustível de relacionamento a Deus. De relacionamento a Deus. A nossa vida de oração é uma vida de combustível de relacionamento a Deus. Então, o quanto você se entregou à oração a Deus é o quanto você vai desfrutar do que você está orando, do que você está apresentando em propósitos diante do Senhor. Então, hoje nós entendemos que tem uma igreja que ela cobra de Deus, mas ela não tem uma disciplina de orar. Ela sabe cobrar de Deus, mas ela não sabe se entregar no altar da oração. Ela não sabe queimar. Eu vejo por quê? Desde quando eu comecei a orar em outras línguas, já se fazem 2 anos. Eu estou falando isso para a glória de Deus. Eu estou falando o que eu tenho vivido. Faz 2 anos que eu venho orando em outras línguas todos os dias. Todos os dias, já se fazem 2 anos. Então, havia certas áreas em minha vida pessoal que eu não tinha força para sair daquele lugar. Só que eu fui semeando no Espírito, eu fui me entregando à oração em línguas, mesmo sem entender o que eu estava orando, mas eu fui me entregando. Então, o Espírito Santo de Deus, ele foi me dando força no meu interior, para eu sair daquelas áreas da minha vida que eu estava em derrota na minha alma. Então, o nosso exterior, muitas das vezes, está refletindo o que está acontecendo na minha alma e no meu interior. Então, uma vida de derrota,
muitas das vezes é porque eu estou vivendo uma vida de derrota no meu interior. Só que a palavra de Deus, ela não diz isso de nós. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada irá prosperar contra a minha vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Nem o mal prevalecerá contra a minha casa. Ainda se eu andasse, se eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele é comigo. Amém? Nós temos a própria palavra de Deus eterna. Só que Paulo disse, temos que ser uma carta viva de Deus. Nós temos que ser a própria carta viva do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos, por favor. Capítulo de número 2. Quero trazer uma referência aqui. Atos capítulo de número 2. Amém? No verso de número 42. Atos 2, verso 42. E perseveravam, isso é a igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aí no próximo versículo, que é o capítulo de número 3, no verso de número 3:1, diz: E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então a igreja primitiva, ela estabeleceu um princípio de oração. Ela estabeleceu uma vida espiritual, uma vida de oração. Então, tudo o que você precisa está em Deus. Tudo o que você necessita está em Deus. Quando você fica com a alma angustiada, atribulada, quando você fica inquieto, ansioso, tudo está através da oração. Então, o diabo ele vai tentar inventar várias circunstâncias e obstáculos para te tirar da oração, para nos tirar da oração. Então eu mesmo não tinha força para vencer áreas da minha vida. Aí eu resolvi me entregar
a oração no Espírito. Eu e você, a gente não precisa pagar para conquistar. A gente precisa se entregar ao Espírito. O Espírito, ele está no governo da igreja. O Espírito está governando a igreja. O Espírito está governando as nossas vidas. Só que eu preciso decidir me entregar à oração em línguas. Então eu e você, há áreas de nossas vidas, o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite, eu e você, a área de nossas vidas, que se nós soubéssemos ter resolvido, a gente já tinha resolvido faz tempo. Então não é a sabedoria tua, não é a sabedoria humana, é a sabedoria celestial, é a sabedoria do Espírito. Então ouça, como que eu quero realizar algo do lado de fora, se eu não consigo obedecer o Espírito? Se eu não consigo semear no Espírito, se eu não consigo orar em línguas? Como que eu quero impactar pessoas? Como que eu quero impactar bairros? Como que eu quero solucionar problemas em áreas da minha vida, se eu não consigo, no mínimo, ficar 1 hora orando em outras línguas? Então entra o domínio próprio. Então entra em você decidir renunciar à sua vontade e deixar prevalecer a vontade do Espírito na sua vida. Deixar prevalecer a vontade de Deus na sua vida. Por que você leu Atos capítulo 2? Eu li Atos capítulo 2 porque é o padrão da igreja. É a base da igreja. Aonde tudo começou, aonde tudo foi estabelecido. Tudo foi estabelecido através da oração. Quando separaram Paulo e Barnabé, a igreja estava jejuando e orando, e o Espírito de Deus disse. Então, quando eu e você estamos orando e jejuando, aí vem a voz do Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus dirá a você. Dirá. Ele vai dizer a você algo que você precisa ouvir da parte do Senhor. Então, quando eu e você decidimos ir para o princípio, voltar para a oração, nós vamos voltar a ouvir a voz de Deus em áreas das nossas vidas que nós não estamos vivendo. E Deus, Ele não quer nem para mim nem para você uma vida de derrota no interior. Deus, Ele quer uma vida de vitória, porque foi para isso que Ele morreu e ressuscitou, para nos dar a vitória. Então essa vitória eu recebo por fé. Só que a fé é um comportamento, a fé não é uma teoria. Eu já tive algumas vezes fé, só que uma fé teórica. A fé teórica, ela não faz nada. A fé teórica, você continua de braço cruzado. Você sabe como que faz, mas você não responde ao que Deus diz. Então a igreja primitiva, ela não tinha uma fé teórica. A igreja primitiva, ela tinha uma fé em ação. Ela tinha um comportamento, ela orava. Se é preciso orar, eu vou orar. Jesus disse: esperam. E eu sei que vocês estão loucos para ganhar nações para o reino, mas esperam, vai para a Nova Jerusalém. Aguarda, até que sejais revestido do alto, de poder e de autoridade. De poder e de autoridade. E como que eles foram revestidos de poder e de autoridade? Através do princípio da oração. Através de obedecer ao Senhor. Amém. Eu recebo também no nome de Jesus. Então há áreas de nossas vidas que Deus, Ele quer nos dar autoridade.
Ele quer nos dar autoridade, autoridade no casamento, autoridade ministerial, autoridade nas finanças, autoridade ministerial, autoridade na casa, na família. Deus quer nos dar autoridade, só que a autoridade vai começar através do princípio da oração. Entenda, se nós não conseguirmos obedecer ao Senhor dia após dia, como a igreja fazia, diariamente, estava orando. Os apóstolos iam para o templo orar. Se nós não obedecermos o princípio da oração, que gigante que nós queremos vencer lá fora, nós iremos passar vergonha. Porque se eu não venci em oração, eu não venci lá fora. Então, o dia que você vencer na oração, tenha certeza que Deus ele te deu a vitória do lado de fora. Porque você conseguiu perseverar na oração. Então Deus ele quer nos despertar. Nos despertar para o que Ele quer fazer. É tremendo, porque quando nós olhamos os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito de Deus, eles não tinham a nova natureza, eles não tinham o Espírito de Deus morando neles. Mas uma coisa eles sabiam, que se eles quisessem alguma resposta, eles oravam ao Senhor e o Senhor respondia. Eles não tinham os evangelhos, mas eles tinham a oração, porque a oração ela rasga os céus, a oração ela governa os céus, a oração traz os céus para a terra, a oração ela transforma ambiente, a oração transforma lares, transforma famílias, transforma vidas. Jesus orava. Então às vezes nós somos religiosos de ouvir uma palavra dessa, e aí nós ficamos pensando, eu já sei disso que você está falando, pastor Tiago. Não precisa você me falar isso. Então por que Deus está querendo nos despertar? Deus está querendo nos despertar porque Ele quer realizar algo grande através de nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus não é limitado, você é limitado, mas Deus não é limitado. Se você não deixar Deus fluir através da sua vida, Ele vai levantar outro e vai fluir através de outros. Deus não é limitado. Deus não é limitado. Deus não é limitado. Então, se eu quero mais de Deus na minha vida, então eu vou pagar o preço na oração. Então eu vou pagar o preço na oração. Então eu vou pagar o preço. Ah, mas eu tenho fé, pastor, eu não preciso orar. Eu estou vendo a fé. O Espírito Santo de Deus está vendo a fé nessa noite. Porque se você tivesse fé, você tinha fé para orar. Não, eu tenho fé, pastor, eu tenho fé para conquistar, eu tenho fé para tomar posse. Aí é fé para orar. Que fé é essa? Se você não tem fé para ter relacionamento com Deus, como que você tem fé para conquistar coisas materiais terrenas? Que fé é essa? É a fé do Espírito, é uma fé mental. Então a fé cristã verdadeira, legítima, é a fé que começa através da oração. É a fé que agarra na oração e diz: eu não te largarei, Senhor, enquanto tu não me abençoares. Eu não te largarei, Senhor, enquanto tu não me abençoares. Ah, pastor, mas eu já sou abençoado. Eu também já sou. Mas isso tem que se manifestar através da oração. Você tem que chamar a existência através da oração. Você tem que lançar decretos. Você tem que se determinar. Você tem que confessar. Você tem que chamar a existência ao que Deus diz. E para você chamar, você vai ter que orar. Você não vai ter que ficar pensando:
Ah, mas o Senhor, Ele diz isso na sua palavra. É verdade, nossa, eu vou até deitar aqui. O que Deus diz é tremendo. Isso você só vai ficar pensando. E está todo mundo pensando. Só que tem uns que estão agindo. Tem uns que estão entrando dentro da fornalha, porque sabe que Deus é com eles. Tem outros que estão entrando dentro da cova dos leões. E os leões não estão devorando, porque sabe que Deus é com ele. Tem uns que estão orando para que Deus manda chuva, porque sabe que Deus é com eles. Então, a questão é, o porquê que eu não estou orando? O porquê que eu não estou me posicionando, dia após dia, através da oração no Espírito? Será que as minhas vontades estão mais fortes? Estão prevalecendo na minha vida? Ou eu estou deixando o Espírito de Deus governar realmente a minha vida? Eu quero mais de Deus mesmo? Ou eu quero mais de mim? Porque uma coisa eu discerni, quem ora em língua sabe isso que eu vou falar agora. Isso é uma realidade. Você que já está orando em línguas um tempo, você sabe que se você ficar uns dias sem orar em línguas, as suas vontades aumentaram, estão fortes. Elas estão querendo te governar. E aí quando você se posiciona e você começa a orar, você sabe que aquelas vontades vai abaixando. E aí o Espírito de Deus, ele vai assumindo o governo de novo. Vai assumindo o governo de novo. Vai assumindo o governo de novo. Então a pergunta é, essa palavra não é para te condenar. Essa palavra é para te despertar. Essa palavra é para te ativar. Essa palavra é para te colocar na condição de orar. De voltar a orar. De voltar a mergulhar no Senhor. Então a questão é, o porquê que você não está orando hoje? O porquê que você não tem se rendido ao Espírito Santo de Deus hoje? É porque você está cheio de teologia na cabeça? Ou porque você já está muito espiritual? Como diz o Hudson, uau, uau, né? Então, o porquê que nós não estamos orando? Devemos nos perguntar. Porque nós sabemos muito e nos rendemos pouco ao Espírito. Então eu tenho visto, eu não estou falando o que eu ouvi falar, eu estou falando o que eu tenho vivido. Quando você se posiciona a orar, quando você se entrega à oração, assim como a igreja primitiva fazia, dia após dia, os céus, ele rasga sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Então, é por isso que você não tem conseguido orar. Porque o diabo, ele tem te resistido para você não orar. E você acha que você está de boa, que está tudo certo, não é. Mas no nome de Jesus, esse jugo está quebrado em vossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Deus está derramando graça sobre nossas vidas, sobre a tua vida nesta noite, e Ele está te ativando para você voltar a orar, para você voltar a mergulhar no Espírito, em o nome de Jesus. Às vezes, se outras pessoas virem nós, talvez ela nem sabe que a gente é do ouvir e crer, porque nunca viram a gente bater bico. Porque ouvimos uma palavra, mas nós não estamos unidos com essa palavra.
Nós só ouvimos ela, mas nós não oramos em línguas. Então às vezes nós esquecemos que nós estamos debaixo desse manto de oração em línguas. E Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que nós encaramos isso com ousadia e com firmeza e com convicção. É para orar, Deus, eu vou orar. Podem me chamar de religioso, podem me chamar de fanático. Se é para orar 5 horas, eu vou orar. Se é para orar 10 horas, eu vou orar. Eu vou orar. Pode me chamar de fanático, de religioso, mas eu vou trazer os céus para minha casa, eu vou trazer os céus para a minha igreja, eu vou trazer os céus para o meu casamento, eu vou trazer os céus para o meu trabalho. Aonde eu estiver, os céus irá se manifestar. Então às vezes nós estamos ouvindo essa palavra, você pode pensar que essa palavra é uma palavra tão simples, mas é uma palavra tão importante na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã, no nosso currículo cristão. É uma palavra tão importante, porque essa palavra, ela vai nos discernir e ela vai nos ajudar a parar de ficar correndo atrás dos homens, para ficar pedindo oração, para ficar esperando uma profecia. Porque você é a própria profecia. Você é a própria profecia de Deus na terra. Porque o que Jesus é no céu, eu sou na terra. O que Jesus é no céu, a igreja é na terra. Você é a própria profecia de Deus. Isso é a própria profecia. É eu e você. Nós somos a própria profecia de Deus. Então a pergunta é: Deus, Ele está fazendo a gente refletir nessa noite. Então a pergunta é: como que tem sido a profecia de Deus na minha casa? Porque eu sou uma profecia de Deus, aonde eu estiver. Como eu tenho sido a profecia de Deus no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja. Porque a profecia de Deus, ela é eterna. A profecia de Deus, ela restaura, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela prospera. Essa é a profecia de Deus, é a palavra do Senhor. E essa palavra hoje está aqui dentro, somos nós, em espírito e em verdade. Somos nós, a carta viva que Paulo diz. Então, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Deus nessa noite, Ele está te dando graça para você orar. Ele está te dando graça para você orar, para você orar, para você orar. Deus está te dando graça para você orar. A sua esposa vai acordar de manhã e você vai estar de joelho no chão orando. Você vai estar de joelho no chão buscando a face do Senhor. Você que é esposa, você vai voltar a orar, você vai voltar a levantar as mãos no seu lar e você vai decretar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, porém, se nós se comportarmos como ela diz, nós não somos o que a Bíblia diz teoricamente, nós somos o que a Bíblia diz em um comportamento diário. Nenhum comportamento diário que a igreja primitiva fazia. Às vezes nós conversamos com as pessoas, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Mas a melhor resposta para isso é o meu comportamento. É o meu comportamento, é a minha conduta diária. Então, a minha atitude, o meu comportamento vale mais do que as minhas palavras. Vale mais do que as minhas palavras. Ei, Deus está trazendo despertamento para a igreja nesses dias. Deus, Ele me falou nesta manhã, quando eu estava aqui atrás orando na escola de fundamentos. Hoje de manhã, a igreja está uma igreja crua hoje. É preciso amadurecer, e é preciso amadurecer através da oração. Através da oração, através da oração. 'Ei, o Senhor, Ele disse: 'Ei, o Senhor, Ele disse, 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 'Ei, o Senhor, Ele
O Senhor, Ele disse, quando Ele expulsou os cambistas do templo: a minha casa será chamada casa de oração. É isso que Ele disse. A minha casa será chamada casa de oração. Ou a minha casa será chamada casa que fica todo mundo de boa? Não, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, casa de oração. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar. A sua mulher só vai fazer o que vê você fazendo. Se ela vê você orando, ela vai orar. Em nossos lares, em nossas casas, em nossas igrejas, as pessoas só vão fazer o que vê nós se comportando em fazer, espiritualmente fazendo. Deus, Ele já entregou a fé para nós, amém? Amém? Nós já temos fé, amém? Então essa fé tem que ser manifesta. Tem que ser manifesta em oração. Amém? Repita assim comigo: eu tenho fé. E uma coisa que Deus, Ele me deu fé. Amém? Repita comigo: uma coisa eu tenho certeza que Deus, Ele me deu fé. Foi para orar. Foi para eu ter relacionamento com Ele. O diabo nessa noite, ele está amarrado, em um nome de Jesus, contra a sua vida. Está amarrado, está atado no nome de Jesus. Ele não vai te impedir em você orar. Deus está liberando essa graça sobre a tua vida nessa noite, em o nome de Jesus. Melhor do que falar em oração em línguas é você viver a oração em línguas. Melhor do que nós falarmos sobre oração em línguas é nós vivermos o poder da oração em línguas. Viver o poder da oração em línguas. O que é isso? Viver o poder da oração em línguas é a pessoa, ela olhar para a sua vida e ela ver a sua vida alinhada com os céus, e ela pegar e falar assim: esse cara, ele é diferente. O que você faz? Eu oro em línguas. Eu oro em línguas. Eu decidi entregar o governo da minha vida. Eu decidi entregar minhas orações ao Espírito para Ele governar. Então a melhor coisa do que falar é a gente praticar isso. Em o nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele nos ama. E hoje, no nome de Jesus, o Senhor, não é nem você, o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo aqui nessa noite: eu estou engatando a primeira do carro para você voltar a orar. Eu estou engatando a primeira. Já está engatado, já marcha. Agora só deixar aí. Amém. Acontece tantas coisas no dia a dia e nos finais de semana, que são coisas que muitas das vezes você substitui o tempo de oração para fazer aquilo, e não é nem pecado. Só que isso vai indo, e aí virou uma rotina e nunca mais você orou. Então Deus hoje, Ele está trazendo em nossas memórias: cadê o tempo, meu filho? Cadê o tempo, minha filha, de oração? Amém? É gostoso nós estarmos com os amigos, com a família. É bom demais isso, não é pecado. Isso é bom, até nos fortalece a comunhão. Isso é de Deus. A igreja primitiva vivia em comunhão, só que eles nunca deixaram de orar. Amém? Então, em o nome de Jesus Cristo, de volta ao novo tempo de oração, em outras línguas, em o nome de Jesus, de volta, em o nome de Jesus,
Amém? Em o nome de Jesus. Eu tenho certeza que através desta palavra que o Espírito Santo de Deus ele está falando nessa noite, Ele está destravando e desatando áreas da sua vida. Porque você vai voltar a orar. E áreas da sua vida serão destravadas, desatadas. Haverá um romper na sua vida no nome de Jesus. Amém? Porque Deus nessa noite Ele está te ungindo, está me ungindo, está nos ungindo para isso. Ele está nos capacitando. Em o nome de Jesus. Amém? Então, quando alguém olhar para você, a pessoa ela tem que olhar para você e falar assim: cara, o nome desse cara é oração. O nome desse cara é oração. Essa pessoa ela ora. Não importa o que dizem, amém? Não importa o que dizem. O que importa é o que Deus vai fazer através da oração. Amém? O nome de Deus será glorificado no nome de Jesus. Amém? Graça e paz no nome de Jesus.